Nós estamos na primeira parte, vamos dizer assim, da conclusão do Sermão do Monte, que tem sido ensinado a vocês. É a conclusão de uma sessão de extrema importância e que Jesus vai contrastar aquilo que era ensinado com aquilo que é o padrão de Deus. E quando nós olhamos o título, ou pelo menos o começo da fala de Jesus, e eu chamei esse texto aí, esse sermão de amem os seus inimigos, é interessante a gente parar para pensar duas coisas. Se amor é a principal virtude que existe, amar o seu inimigo é a maior das virtudes que existe. Já parou para pensar nisso? Se amar é a maior virtude, amar o seu inimigo é a maior de todas. Não há nada mais impressionante do que o amor a um inimigo. E em segundo lugar, outra coisa que me chama muita atenção é que Jesus termina essa sessão do Sermão do Monte, que daqui a pouco ele vai trabalhar com outras questões específicas, dando a nós um resumo do que é a vida cristã. Anote isso. O Sermão do Monte, nesse momento específico, Jesus vai resumir o que é ser um cristão. Porque se é ser um cristão, seguir o que Jesus fez, quando nós amamos os nossos inimigos, nós estamos seguindo o que ele fez. E quando nós não estamos amando os nossos inimigos, nós não estamos seguindo o que ele fez. Sabe que enquanto eu preparava esse estudo, uma das coisas que muito me atemorizou, embora eu não tenha um medo real sobre isso, é qual vai ser a reação das pessoas. Eu não estou preocupado como você vai reagir, porque eu já coloquei isso diante de Deus. Mas, queridos, a reação de todos nós frente ao que a palavra de Deus vai nos ensinar, ela tem que ser de obediência. Mesmo quando isso vai contra aquilo que eu acho ser o melhor. Porque dentre aquilo que Deus fala, Criador, e aquilo que a criatura acha, eu acho que existe uma leve probabilidade dele estar certo e de eu estar errado. Por isso que o fundamento tem que vir da onde? Daqui. Não de outro lugar. Ok? Amém? É isso aí. Então bora no texto aí. Esse é o texto, não é um texto muito grande, tá? Então o que eu gosto de fazer é o seguinte, eu vou colocar o slide inteiro para você com todas as passagens, e aí eu vou isolar o versículo que eu estiver ensinando para que você consiga identificar melhor aonde nós estamos e o que nós estamos falando, ok? Diz o texto assim, vocês ouviram o que foi dito, eu estou lendo na NVI, tá? Pode acompanhar no slide ali, fica mais fácil. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Eu podia parar, né? Já deu a paulada que devia dar. Ainda bem que a gente vai explicar mais ainda. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Vamos orar? Deus, nós estamos diante da Tua palavra. Nós estamos desejosos, Deus, de ouvir o que o Senhor tem para nós. Nós cremos numa palavra que é viva, que é atual, que é suficiente, que é perfeita,
e que ela é capaz de nos ajudar a discernir os nossos pensamentos, as nossas motivações. E o que nós pedimos agora, Deus, é amoleça o nosso coração. Que a Tua palavra, Deus, entre em nós e cause transformação para a Tua honra e para a Tua glória somente. Nós te amamos, Deus, e nós falamos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Só para você ter uma ideia, há uma divisão. Eu desliguei o computador aqui, se eu ficar muito tempo desligado, ele sai me obriga a logar aqui. Há uma divisão no Sermão do Monte, que foi aquela que vocês viram até agora há pouco, e vou mencioná-la daqui a pouquinho, que é um padrão de 6 temas de grande importância que Jesus vai tratar. E nesses 6 temas, Mateus, que é quem organiza aí o que Jesus fala, ele vai mostrar o ensino do Antigo Testamento, depois ele vai mostrar a tradição dos judeus, e às vezes as duas coisas estão juntas, como a gente vai ver agora, mas a gente vai explicar para vocês, essa é a parte legal de você estudar, dá para você explicar e entender melhor, e contrastar isso com o ensino de Jesus. Então, se você for olhar o que aconteceu até agora, do que vocês viram, a gente tem assassinato, adultério, divórcio, juramento e vingança. E agora ele termina com o assunto do amor. Então, todos esses assuntos foram tratados por Jesus nessa mesma questão aí de ensino do Antigo Testamento. Qual é o ensino do Antigo Testamento? Qual é a tradição dos judeus e qual é o ensino de Jesus? Agora, antes de nós entrarmos no ensino de Jesus em si, eu queria que você olhasse comigo rapidamente para 2 passagens bíblicas. A primeira está em 1 Samuel, não é 1 Samuel, tá? Ele não escreveu nenhuma carta, é 1º livro de Samuel. Tá? Então, se você for ensinar, for professor de sala de EBD, nunca diga 1 Samuel, porque isso não existe. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 8, versículos 19 e 20. Só para você se situar aqui, Samuel havia tomado o lugar de Eli como sacerdote de Deus, ou seja, a pessoa responsável por transmitir o cuidado de Deus e as orientações de Deus para o povo. O povo vivia uma teocracia, não havia rei naquela época ainda, ok? E o povo chegou para Samuel e falou o seguinte, versículos 19 e 20. Porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse, não, nós teremos um rei sobre nós. Olha o versículo 20. Para que sejamos também como todas as nações. Os líderes de Israel chegaram para o profeta, que era, vamos dizer assim, o encarregado de Deus para transmitir os recados. Eles disseram na cara dura, nós seremos como as outras nações. Segunda passagem que eu quero que você olhe comigo, olha o Salmo 106. Tá? Então eu mostrei para você como começou lá em 1 Samuel capítulo 8, e agora eu quero mostrar para você a que ponto chegou no Salmo 106. Versículos 34 e 35. O Salmo 106 ele está fazendo um resumo da história de Israel. Olha os versículos 34 e 35. Não exterminaram os povos como Deus, como o Senhor lhes ordenara. Grife isso na sua Bíblia, gente, isso é assustador. Antes se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras. Israel se misturou com as nações e imitou a sua conduta. Então, só para você entender por que eu estou falando isso. Quando a gente chega aqui para estudar um texto desse, isso aqui é um laserzinho, ó que legal. E a gente vai trabalhar a tradição dos judeus, e a gente olha para o fato de que a nação estava misturada com outras nações, o que eu posso esperar disso aqui?
É algo puro ou é algo corrompido? Totalmente corrompido. Então, de cara, eu já estou te mostrando, antes da gente olhar o texto, que quando Jesus chegar e falar assim, vocês ouviram o que foi dito, já pode desconfiar disso. Não vem coisa boa. O que vai vir nessa frase é um padrão humano de justiça que esses homens vestiam se achando muita coisa em comparação com aqueles que não agiam como eles. E Jesus vai pegar e fazer assim, dar uma rasteira neles, mostrando que os padrões deles estão muito abaixo daquilo que Deus desejava para a nação de Israel. Ok? Então a gente pega o texto aqui, vamos olhar para essa primeira parte aqui. Qual era o ensino do Antigo Testamento e qual era a tradição dos judeus ensinada para o povo nessa questão do amor? Eu vou trazer alguns versículos para você, isso vai te ajudar a entender melhor o que acontece aqui. Então está escrito ali, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Da onde eles tiraram essa informação, ame o seu próximo? Da lei. Olha que interessante. Eles pegaram uma porção da lei, aquela que interessava para eles, para formar um princípio diante das pessoas. Olha que interessante. Levítico 19, 18. Estou colocando quase todos os versículos aí na sua cara, fica bem mais fácil, né? Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo. Mas, o que diz o texto? Parece que tem mais coisa, não tem no texto? O que eles deixaram de lado? Primeira omissão do texto. De novo, eles pegaram a parte que interessava a eles e tiraram a parte que não interessava. Agora, antes da gente caminhar para o próximo texto, a gente precisa definir a palavra. Quem é o próximo? Quem é o próximo? Eu quero mostrar para vocês quem eles achavam que era o próximo, ou quem eles ensinavam que era o próximo. Sabe quem? Só os fariseus. Aqueles que estudavam a lei. Qualquer pessoa fora desse grupo, para eles, não eram considerados próximos. Percebe que eles pegam a porção da lei que interessa e eles aplicam essa porção também como interessa a eles. Olha só a continuidade do texto. Se você for continuar lendo o texto, você lembra que Jesus falou ali no começo? Jesus começou dizendo o quê? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Esse era o ensinamento deles. Aí você fala, nossa, mas de onde eles tiraram o ensinamento? De Levítico 19. Só que se eles continuassem lendo Levítico 19, olha o que nós temos nos versículos 33 e 34. Quando um estrangeiro, não era nem um judeu, era um estrangeiro, viver na terra de vocês, não o maltratem. Olha só, o estrangeiro residente que viver com vocês será tratado como um próprio judeu. Essa é a ordem de Deus. Olha aqui. Percebe o que eles estão fazendo? Eles pegaram a parte da lei que interessava a eles e chutaram a outra parte que não interessava. Dessa forma, os fariseus começavam a se colocar numa posição cada vez mais elevada diante das outras pessoas. Então, quando eles falam ame o próximo, eles estavam sempre falando dos amigos deles. Mas não para por aí, vai ficar pior. Olha só, se você continuar olhando o texto, lá em Êxodo 23, um pouco antes da lei, Deus também dá uma orientação. Olha o que ele diz: se você encontrar perdido o boi ou um jumento que pertence a quem? Ao seu pai.
Não. A sua família? Não. A um amigo conhecido seu? Não. A um inimigo. Leve-o de volta para ele. Se você vir o jumento de alguém que o odeia, caído sob o peso da sua carga, não o abandone, procure ajudá-lo. Gente, o padrão de Deus para com o próximo sempre foi de amor. Nunca mudou. E Jesus vai voltar e mostrar para eles que esse padrão nunca mudou. Estão entendendo? Estão comigo até aqui? Podemos caminhar um pouquinho mais? Olha que interessante. Quando Jó é confrontado pelos seus amigos, na ignorância deles, um dos argumentos que Jó usa para provar a sua inocência, olha qual é. Alguma vez eu me alegrei com a desgraça dos meus inimigos. Perceba como Jó coloca como padrão de justiça o não se alegrar com a desgraça daquele que é seu inimigo. Estão percebendo isso? Ou será que eu exultei porque lhes aconteceu algum mal? Não, jamais cometi o pecado de amaldiçoar alguém ou de pedir sua morte como vingança. Jó está dizendo, diante da situação que eu tenho, a minha resposta correta é jamais me alegrar com algo ruim acontecendo para os meus inimigos. Percebe? E aí o que acontece? Esses homens então, eles pegam a parte que interessa e eles adicionam uma segunda parte que não existe. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Só para trazer um pouco mais de informação sobre quem é o próximo deles, abre lá comigo em João capítulo 7. Essas duas próximas passagens eu não coloquei aí, porque é bom a gente também manusear a palavra de Deus. João capítulo 7, versículo 49. Depois que Jesus vai falar acerca dele, ele vai fazer um discurso acerca dele. Olha qual é a reação dos fariseus. Eu vou ler a partir do versículo 45, mas é o 47 que mais nos interessa. Desculpa, é o 49 que mais interessa. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, ou seja, os mais importantes, teoricamente, as pessoas mais justas naquela sociedade. E esses lhes perguntaram, por que não trouxeram Jesus? Responderam eles, jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhe, pois, os fariseus, será que também vocês foram enganados? Porventura creu neles alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Olha o 49, como eles vão se dirigir às pessoas que não têm os estudos deles. Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Na NVI, se eu não me engano, ele traz, não, mas essa ralé que nada entende é maldita. Perceba que eles moldam a lei e ensinam a lei de forma que eles são as melhores pessoas do mundo e que eles são um alvo de justiça que quem não está no grupo deles tem que buscar ser. Por isso que Jesus vira para eles em Mateus 23 e fala, vocês são malditos. Vocês não só não estão entrando no céu, como vocês estão atrapalhando aqueles que querem entrar no céu. Não só isso, uma segunda passagem vai em Marcos capítulo 2. Tá? Então eu falei daqueles que não são fariseus, e há um segundo grupo extremamente odiado por eles, que são os coletores de impostos. No capítulo 2 de Marcos, a gente tem a cura do homem
da maca. Quem lembra desse homem que os 4 amigos trazem ele diante de Jesus? E Jesus cura esse homem. E depois que ele cura esse paralítico, Jesus vai e chama Levi, cujo nome é Mateus, que escreveu o Evangelho de Mateus que nós estamos lendo. E Levi, Mateus, ele era o quê? O que ele era? Coletor de impostos. Quem era o coletor de impostos? Era um judeu que era pago por Roma para quê? Extorquir judeus. Então o que ele fazia? Ele tinha uma meta mensal de dinheiro, vamos supor que era R$1.000 de impostos, que ele tinha que dar todo mês para Roma. E o que passasse disso, fica para mim. Então os judeus odiavam os coletores de impostos. Perceba os fariseus então delineando aquele grupo de pessoas que tem que ser como eu. Não como essa ralé que não entende da lei, e não como esses coletores de impostos. Eles têm que ser como eu. Não é à toa que Jesus fala no próprio Sermão do Monte: se a sua justiça não exceder em muito a justiça dos fariseus, vocês não serão salvos. Ok? Entendemos então essa primeira parte aí? Como é que a gente explica isso aí? Novamente, 1 Samuel 18, o estado da nação. Eles queriam ser igual, 1 Samuel 8, queriam ser igual às nações. Depois nós olhamos o Salmo 106, que fala que eles foram abraçados pelas nações e adotaram os próprios comportamentos das nações. E aí eles excluíram outras pessoas. Você e eu não podemos nos medir pelo que os outros fazem. O cristão não pode se medir pelo que os outros fazem, mas sim pelo que Deus faz. O nosso padrão é Deus. Eu vou falar de novo para a gente. O nosso padrão é Deus. E eu já vou daqui a pouco abordar isso, e não foi de nenhuma maneira intencional isso. Mas parece que nessa época de eleição a gente se esqueceu que o nosso padrão é Deus. Vamos lá. Qual é o ensino de Jesus? Ele já começa com um mas. Então quando ele fala um mas, você já entende que há uma contrapartida daquilo que foi falado antes, tá? Então você tem a primeira parte dos ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, presta atenção, 2 coisas que você deve fazer. Ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Primeira coisa, ame os seus inimigos e ore. Segunda coisa, por aqueles que os perseguem. O que Jesus está fazendo aqui não é violar o que o texto bíblico fala. O que o texto bíblico fala o quê? Ame o seu próximo. Jesus não incluiu isso no texto dele. Você está vendo aqui? Mas ele não está anulando aquilo que está escrito lá com o que está escrito aqui. Os fariseus estavam anulando o que estava escrito lá em Levítico com o que eles estavam ensinando. Jesus está acrescentando um padrão para aquelas pessoas que já conheciam o texto de Levítico 19, por exemplo. E você tem que lembrar que os fariseus também estavam ouvindo Jesus nessa pregação, nesse sermão. Ok? Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. O que quer dizer amar o seu inimigo? Opa, sumiu o sinal aí. Vai voltar. Ó, oração rápida. Ame o seu inimigo.
O que é uma demonstração de amor? O que significa amar alguém? Alguma ideia? É uma atitude, ok. Você tem um filho, por exemplo. Como é que você demonstra que você ama o seu filho? Você faz o que por ele? Tudo o que estiver ao seu alcance por ele. É ou não é? No começo da maternidade, as mães passam noites em claro, amamentando, ficam exaustas, trocam a noite pelo dia, se acabam. E às vezes definham, porque elas têm que prover a necessidade do filho. Às vezes pais têm que trabalhar 2, às vezes 3 turnos para conseguir dar conta de pagar todas as contas. E às vezes mal consegue pagar as contas. Mas ele faz isso porque há necessidades de outras pessoas que precisam ser supridas. Isso é uma evidência de amor. Quando Jesus está falando, ame o seu inimigo, ele está dizendo, você deve ser sensível à necessidade da pessoa que você considera não seu amigo, ou seja, seu inimigo. Mas não só ser sensível, mas você deve satisfazer as necessidades daquela pessoa. Ô pastor, o senhor está indo longe. Não estou, vai piorar. Vai piorar, meus irmãos. Talvez eu nunca mais volte aqui para pregar. Mas não tem problema. A minha aprovação eu quero dele lá. Mas eu tenho certeza que os irmãos vão gostar de ouvir até o final. Significa que a pessoa que está ao seu lado interessa se você conhece ou não. Você tem que ter a disposição de satisfazer uma necessidade que ela tem. Você normalmente, você se ama, né? Você lembra quando vem um homem para perguntar para Jesus qual é o maior mandamento? O que Jesus responde para ele? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E o segundo é semelhante a esse. Amarás o próximo como a ti mesmo. Você se ama. É interessante que a Bíblia não tem nenhuma ordem para você se amar. Sabia disso? Por quê? É natural. E muitas vezes, o cuidar de mim, ele é tão exacerbado que se torna um egoísmo. Eu deixo de cuidar das pessoas ao meu redor. Mas eu pergunto para você, de quem é o dente que você escova de manhã? É o do seu próximo? Não, é o seu. Por quê? Você está se cuidando das suas necessidades. De quem é o dinheiro que está na sua conta bancária? É meu? Não, é o seu. Você tenta investir, guardar o máximo possível para você ter uma reserva. Nós constantemente estamos cuidando de nós mesmos, mas Jesus está estendendo isso para uma visão que não é egoísta, mas que é sensível para a necessidade de outras pessoas. E pasmem, são pessoas que podem ter uma atitude contrária a você. Contrárias a que ponto? Olha a continuação do versículo. Orem por aqueles que vos perseguem. Essa inimizade, ela pode ir ao ponto dessa ser uma pessoa que persegue você, que quer o seu mal, que procura oportunidades para derrubar você. No trabalho, no transporte, às vezes até no meio da igreja, infelizmente, na família. Perceba como Jesus está seguindo um padrão assim como ele fez com todos os outros temas que ele trabalhou. Jesus fala assim, a visão de vocês é isso aqui. Deixa eu te mostrar a visão do reino. É isso aqui. Esses homens achavam que esse cumprimentozinho
do que a lei ensinava. Opa, eu sou bom, eu sou justo, olhem para mim. Jesus fala o quê? Não, você está bem longe disso. Aliás, ele vai falar no texto ali, ó, até os publicanos fazem isso. Quem são os publicanos? Aqueles que os próprios fariseus debochavam. Mas ele não fala só mais isso. Olha no finalzinho ali, o que ele fala? Até os pagãos agem como você. Quem é o pagão? Quem é o pagão? Aquele que não conhece a Deus. Jesus está falando, se vocês mantiverem essa justiça que eles estão ensinando para vocês, esse padrão de amor, vocês estão sendo igual àqueles que eles criticam, ou que vocês mesmos judeus criticam, porque os coletores de impostos não eram só criticados pelos fariseus, eles eram odiados por todos os judeus que não eram coletores de impostos. Mas não só isso, vocês estão agindo como pessoas que não conhecem a Deus. E meus irmãos, esse aqui é o ponto central, e aqui que a nossa cabeça tem que parar para funcionar. Se você e eu não amamos pessoas que pensam diferente da gente e que talvez odeiem a gente por aquilo que a gente é e por aquilo que a gente pensa, nós estaremos sendo igual a quê? O mundo. O pastor Davi Cox, ele foi o fundador do Seminário Bíblico Palavra da Vida. Ele tem uma frase que é bastante interessante, ele fala assim: se a minha vida não faz diferença, que diferença faz? Se eu não sou sal, se eu não sou luz, para que eu estou nesse mundo? Se você e eu não entendemos que nós cristãos temos uma missão aqui, e a nossa missão não é eleger o governador tal, o presidente tal, o deputado tal. Isso nunca foi a nossa missão. Nós perdemos de vista o nosso chamado, e quem vai dar risada da gente é o diabo. Jesus está chamando essas pessoas para um compromisso diferenciado, totalmente singular, totalmente contrário a tudo que eles haviam aprendido até então. Ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Ah, fácil, Henrico. Eu oro. Tomara que ele tome um tiro na cabeça. Eu oro para que ele tome um tiro na cabeça. É triste se não fosse verdade, não é? Eu já ouvi, gente. Eu já ouvi. Tomara que fulano de tal seja fuzilado em praça pública, como se isso fosse acontecer no Brasil. Que o fulano de tal fosse enforcado. Que fulano de tal... Gente... Esse pensamento é um pensamento de vingança. E sabe o que a Bíblia fala sobre vingança? O que Deus diz? A mim pertence a vingança, diz o Senhor. Quem tem o direito de retribuir qualquer coisa que seja, não é o Henrico. Não é o pastor Messias, por mais que ele tenha esse nome. Que é só um nome, não é um título. A justiça, ela vem de Deus. Como que eu tenho que orar por essas pessoas? Pedindo por duas coisas: o bem-estar dessa pessoa e a salvação dessa pessoa. Você já parou para pensar se a pessoa que você votou e não foi o seu candidato, não foi do seu agrado, se essa pessoa se é transformada por Deus? Agora é o meu candidato. Quanta hipocrisia.
Mas a maior necessidade de qualquer pessoa que estiver lá, de direita, de esquerda, de centro, do que for, é Deus. É Deus. E eu preciso parar para pensar nisso como o padrão da minha vida. Eu preciso ter uma lista de oração. Eu não sei se vocês têm esse hábito, se não têm, vocês precisam começar. Eu achei sensacional a ideia de um cofrinho, o pessoal de cada pessoa guardar isso no final do ano e entregar. Eu acho sensacional. Vou levar essa ideia para a minha igreja. Agora deixa eu deixar uma ideia com você. Você tem uma lista diária de oração, em que, entre outras coisas, você vai colocar ali autoridades. Sabe por quê? Em 1 Timóteo 2, Paulo fala que nós temos que orar pelos nossos líderes, para que eles governem de maneira piedosa. E, gente, quando Paulo escreveu isso, sabe quem era o líder sobre os judeus? Um tal de Nero. Sabe o que Nero fez? Quem sabe? Ele iluminou a capital com os corpos dos cristãos. Jogava óleo, provavelmente, e queimava. A iluminação pública não era de LED, era de cristãos. E Paulo falou o quê? Ore por ele. Você e eu precisamos orar por aqueles que nos perseguem, pelo bem-estar deles, mas acima de tudo pela conversão deles. A maior necessidade de qualquer ser humano é de Deus. É de Deus. E aí Jesus vai falar, por que eu tenho que agir assim? Olha que lindo que ele vai falar. Eu até sublinhei aqui por quê. Por quê? Jesus vai dar um motivo. Porque Deus faz raiar o seu sol só sobre os bons. É isso que está escrito aí? O que está escrito aí? Sobre os maus e os bons. E derrama chuva só sobre os justos. É isso? A chuva cai só na casa do crente? Não! Ele derrama a chuva sobre justos e injustos. Sabe o que Jó fala sobre a chuva? Que Deus manda a chuva por dois motivos, ou por amor ou por juízo. Olha que lindo isso. E se a chuva cai sobre os... tem um negócio aqui, né? Português aqui. Se a chuva cai sobre o injusto, é porque Deus está derramando do seu amor sobre o injusto também. Isso a gente chama na teologia, pode anotar aí, de graça comum. É uma manifestação da graça de Deus, não é a graça salvadora, tá? É uma manifestação da graça, ou seja, um favor que eu não mereço, que Ele manifesta sobre todos, independente de serem pessoas eleitas, salvas, ou não eleitas, não salvas. Ok? Olha o que o texto bíblico fala. Lá no Salmo 145, 15 e 16. Olha que lindo isso. Anote, gente, vocês têm que anotar as passagens, isso tem que ficar na cabeça de vocês. O Senhor é bom para com os santos. Não, para todos. Sabe qual a diferença? O incrédulo nem sabe disso. Ele nem desconfia disso. Ele acha que é uma coisa natural. Amanhã vai às 6 horas da manhã, o sol vai voltar. Normal. Ele mal sabe que é Deus que traz o sol sobre ele. A sua compaixão alcança só os salvos. Não! Todas as suas criaturas. Seja do PSDB, seja do PT, seja do PCdoB, seja do PL, seja do União Brasil, sei lá mais coisa eles inventaram aí. Os olhos de todos estão voltados para ti, Deus, e tu lhes dás o alimento no devido tempo. Abres a tua mão e satisfazes os desejos dos salvos, só. Não.
E sabe o que é isso aqui? É um salmo. Sabe o que é um salmo? É um cântico. Um louvor a Deus. Então o salmista está louvando a Deus, porque uma das demonstrações da bondade de Deus é sobre o injusto também. Então Jesus está dizendo, você tem que fazer assim, porque assim é como Deus faz. Lá em Efésios capítulo 4, é um dos capítulos mais bonitos que eu acho da Bíblia, porque ele contrasta o velho homem com o novo homem. Depois que ele fala que nós devemos perdoar uns aos outros como Deus em Cristo nos perdoou, perdão não é uma coisa simples, mas ela é uma coisa mandada por Deus. O capítulo 5 de Efésios começa assim, portanto, sede meus imitadores, não, sede imitadores de Deus. Corrija aí se eu estiver errado. Efésios 5:1, agora eu fiquei... Mas portanto, sejam imitadores de Deus. Acho que exatamente essas são as palavras. Efésios 5:1. Vamos ver quem acha primeiro aí. Portanto, sede imitadores de Deus. Em outro lugar, Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O padrão, quem dita é Deus. No momento em que eu perco isso de vista, a minha vida, ela cai totalmente do conceito cristão. Qual é o padrão de Deus? Bondade para com todos. Aliás, se você for olhar no próprio Sermão do Monte, qual que é a última bem-aventurança ali? Volta lá. Não, o pastor Messias não pode responder, tem que ser membresia aqui. Versículo 11, Mateus 5:11. Bem-aventurados sois quando por minha causa, ou seja, por defenderem o meu nome, como é que a gente vai fazer isso? Agindo como Deus age, vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Regozijai-vos e exultais, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim como perseguiram aos profetas, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vocês. A gente tem que agir como pessoas que sabem que a perseguição deles resulta em galardão para a gente no céu. Olha que louco isso, essas pessoas nem imaginam isso. Mas quando a minha reação é certa, quando aquela perseguição vem, o texto bíblico, Jesus está dizendo que o galardão de vocês aumenta. E ele fala o quê? Vocês estão em ótima companhia, porque estão fazendo com vocês justamente o que fizeram aos meus enviados, os profetas. Ok até aqui? Estamos terminando já. Tá? Então, qual é o padrão? Ame os seus inimigos, busquem as necessidades do próximo e orem por aqueles que os perseguem. Orar em que sentido? Não é pela morte, não é pela doença, é pelo bem-estar e principalmente pela salvação dessas pessoas. Por quê? Porque é assim que Deus age. Mas Henrique, Deus não salvou todas as pessoas. Eu sei que não. Mas o alerta dele foi emitido para todos. Não foi? O amor dele foi derramado em favor de todos, seja por chuva, seja por sol, seja por colheita. Os emissários da mensagem de Deus estão em todo lugar. Você quer prova maior de amor do que essa? Por pessoas que zombam, caçoam, usam o nome de Jesus em tudo quanto é filme para falar palavrão, para falar besteira, para zombar, para blasfemar.
Em 97 eu tive a oportunidade de estudar fora do Brasil. E eu fiz uma classe de teologia bíblica. E eu lembro que nesse ano saiu uma entrevista de era um quadro na CNN chamado 60 Minutos. Era uma entrevista que durava 60 minutos. E foi entrevistado ali um homem chamado Ted Bundy. Se você quiser procurar depois, mas esse homem foi um serial killer, que a gente fala. E ele foi condenado à morte. E o entrevistador dele perguntou: o que vai acontecer com você quando morrer? Ele falou: eu vou estar com meu Salvador, Jesus Cristo. O cara regalou um olho desse tamanho. Como assim? Ele me perdoou de tudo que eu fiz. Mas as pessoas não te perdoaram, mas não é o perdão delas que importa. Embora eu sinta muito pelo que eu fiz. E qualquer coisa que eu possa falar para eles não vai diminuir a dor, não vai trazer a pessoa de volta e não vai mudar o jeito que eles pensam ao meu respeito. Mas eu encontrei Jesus e a minha dívida está quitada com Ele. Esse é o amor de Jesus. Esse é o amor que alcançou você e a mim. E esse é o amor que tem que alcançar as pessoas e do qual nós temos que ser proclamadores aonde nós estivermos. Jesus vai falar: se a sua conduta for diferente disso, espera aí, vocês estão sendo iguais ao mundo. Iguais ao mundo. Qual que é a exortação final? Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. O que Jesus está falando aqui? Jesus está falando que eu tenho que imitar a conduta de Deus. Se Deus demonstrou amor, eu tenho que demonstrar amor. Se Deus deu advertências acerca do futuro da pessoa sem Deus, eu tenho que fazer advertências acerca do futuro da pessoa sem Deus. E se Deus deu o Evangelho para mim, eu tenho que estender o quê? O Evangelho para aquela pessoa. Lá em Lucas capítulo 10, você não precisa abrir a sua Bíblia. Nós temos o homem que chega para Jesus, eu já mencionei o texto, e ele fala dos 2 mandamentos. Jesus fala dos 2 mandamentos. E esse homem pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus conta uma parábola. Qual que é a parábola que ele conta? Quem lembra? Sem olhar. Já tem gente com a Bíblia aberta ali olhando. Qual que é a parábola que ele conta? Do bom bolsonarista? Será que era o bom bolsonarista? Será que era o bom petista? Não! Mas o texto se aplica dos 2 lados igualmente. Não é o que eu votei ou a pessoa em que eu votei que me define. Ou que define o meu tratamento para com aquela pessoa. É Cristo. É Cristo. Eu poderia pegar aquele texto e aplicar para qualquer partido político. Qualquer partido político. Porque não interessa se você votou no Ciro Gomes, na Simone Tebet, no Lula, no Bolsonaro. Não interessa. No Padre Kelmo até, né? O seu chamado é para amar. O meu chamado é para amar. E, gente, como nós temos tido a oportunidade de amar as pessoas, e muitas vezes nós jogamos fora. Para a vergonha do Evangelho. Eu quero fazer 2 aplicações, eu quero encerrar com isso. Não sei quanto tempo eu estou falando aqui, pastor, já que eu estou falando muito tempo já. Estou bem menos do que o senhor falou outro dia. A primeira delas é memorizar isso. Anotar isso. Pega isso, cola no papel do seu banheiro, no espelho, na porta. Isso não é ensino meu, isso é o que a Bíblia está falando, é o que Jesus está mostrando. Jesus falou: se a sua justiça não exceder em muito,
a justiça dos fariseus. Você não vai entrar. Qual é o padrão? O que Deus faz. O que Paulo fala? Qual era a nossa condição antes de nós sermos salvos? Nós éramos inimigos de Deus. Opa! Se o próprio Deus amou os seus inimigos, para que nós pudéssemos ser salvos, esse é o padrão que nós temos que ter. E por favor, não chegue para uma pessoa e fale assim: apesar de você ser meu inimigo, eu vou amar você. Você vai estragar tudo. Você vai estragar tudo, cara. O amor, ele se percebe pelas ações, pelo dia a dia, pela constância, não é pela circunstância. Então a primeira coisa é você parar para pensar no qual é o padrão. O padrão é Deus. O padrão não é o ser humano. Só a partir daí você pode eliminar metade do seu WhatsApp, cara. Não é o WhatsApp que conta o que você deve fazer, cara. Não é. Talvez se o seu pastor mandar um WhatsApp para você e falar assim: ore pelo Brasil. Aí eu dou 100% de razão para ele. O que vai acontecer com o nosso país não está nas mãos do Bolsonaro, não está nas mãos do Lula, continua nas mãos de quem sempre esteve. Deus! Deus! E enquanto o Bolsonaro for o nosso presidente, nós devemos orar por ele. A partir do momento que o Lula for o nosso presidente, nós temos que orar do mesmo jeito por ele. Porque esse é o mandamento bíblico. E daqui 4 anos, quando for outro, se Jesus ainda não tiver voltado, é outro. Gente, isso é muito prático, gente. E nós só temos a perder quando nós negligenciarmos isso. E a segunda aplicação que eu gostaria que você fizesse, é talvez você ser bem sincero e fazer uma lista de pessoas que provavelmente têm agido de uma maneira errada com você. Talvez no seu trabalho, talvez no transporte, talvez na sua família. E você vai colocar o nome deles, não na boca do sapo. Você vai colocar diante de Deus. Faz toda a diferença. Ah, faz. E dizer: Deus, me dá oportunidades de amar. Me dá oportunidades de amar. Ele vai te dar. Porque Ele é o maior interessado em você poder reproduzir o que Ele fez por você. Não tem ninguém mais interessado do que o próprio Deus. Não tem. E eu quero fazer o desafio, vou mandar para o pastor Messias ainda hoje, vou mandar a lista de oração para você fazer. Eu tenho uma bateriazinha, eu só vou colocar para você qual que é a lista de oração. Tá, então está dividido por dias, você vai ver isso aí, tá? Família, missionários e pastores, alvos evangelísticos, amigos crentes. Então você ora para que os seus amigos crentes sejam fortalecidos por Deus. Oração uns pelos outros é um mandamento bíblico, tá? Autoridades, então no caso aqui eu tenho Bolsonaro e ministros, tá? Você pode ver que na terça-feira eu oro pelo governador do estado de São Paulo. Difícil em alguns momentos, mas a gente tem que fazer, ok? Mas aí o que acontece? Deixa eu dar uma dica de como você preenche isso, porque isso é muito importante. Aqui é o meu sogro e minha sogra. Né? Não sei porque eu oro pela minha sogra na segunda-feira, mas não, minha sogra é uma bênção. Amo minha sogra de paixão, ela é muito querida, amo mesmo. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar... Parou de funcionar aqui o controlinho? Parou, não tem problema. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o nome deles, e aí eu vou pular para terça-feira.
Eu não vou colocar um segundo nome aqui, eu vou colocar um aqui na terça. Meu pai e minha mãe. Vou para a quarta, coloco outro nome. Na quinta, outro nome. Na sexta, outro nome. No sábado, outro nome. No domingo, outro nome. Eu também hora de domingo, tá? Então são 7 dias por semana. Volto para cá, ponho o segundo nome. Senão o que acontece? Eu vou encher todo mundo na segunda-feira, terça, quarta, quinta e sexta, não oro por ninguém. Concorda comigo? Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou mandar isso aqui em branco para você. Tanto o PDF para você escrever, se você quiser, como o documento do Word para você digitar, como eu faço, porque às vezes a letra fica meio ruim, não ajuda tanto, tá? Então você consegue colocar as pessoas e preencher a sua lista de oração, tá? E qual que é o testemunho que eu quero dar? E eu quero encerrar com isso e a gente vai orar. Eu moro ali perto do Terminal João Dias. Sabe onde é ali? No final da Marginal Pinheiros, praticamente. É ali que eu moro, naquela região ali. E a minha esposa, ela trabalhava na zona oeste de São Paulo. Eu trabalho literalmente a 30 segundos de onde eu moro. É uma inveja que todo paulistano tem, não precisa ficar com raiva de mim, ore por mim, tá? Eu não sou seu inimigo, você tem que orar por mim. E quando a gente casou, a gente ainda não tinha filhos, ela ia todo dia para o trabalho e voltava de carro. Agora você pensa, ir e voltar da Zona Sul para a Zona Oeste todos os dias. Chegava ali na ponte do Morumbi, quem conhece aquela região, para tudo. Então, numa região de praticamente 2 quilômetros, ela ficava meia hora para andar 2 quilômetros. E a Natália, minha esposa, chegou para mim chorando um dia. Eu falei, Henrique, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, eu quero sair do meu trabalho. Isso não é vida. Ela falava, isso não é vida. Aí eu falei, Nath, vamos fazer uma coisa diferente. E a gente fez a nossa listinha de oração. Daquele momento, daquele dia em diante, ela levava no carro a sua listinha de oração. E ao invés de ser o horário do tormento, era o horário de oração. A atitude dela mudou 500%. A ponto dela chegar em casa agradecendo pelo momento de oração que ela teve. O trânsito passou a ser um mero detalhe. Porque ela começou a usar o tempo dela de uma maneira que edificava as próprias pessoas. A oração pelo próximo torna a gente mais sensível pelo próximo. Isso é um hábito que você e eu precisamos cultivar. Não só por aqueles que nos perseguem, mas por todos os cristãos. Espero que meu nome esteja aí na sua lista em algum momento. O pastor Messias vai mandar direitinho aí para ninguém escrever errado. Mas vai ser um privilégio ser orado por vocês, eu tenho certeza absoluta. E é mais uma igreja que vai morar no meu coração por quem eu vou colocar na lista aqui. Talvez eu tenha que colocar um outro item, igreja, por que não? Começar a orar especificamente por igrejas que eu conheço. É uma boa ideia, você está vendo? Não falta item para a gente orar. Não falta. Mas é impressionante como a gente usa mal o nosso tempo. Deixamos de lado os TikToks, Netflix. Isso não presta, gente. Não presta. Nunca vai prestar. Ou você acha que o CEO da Netflix fala, como é que eu posso fazer uma coisa que vai edificar os meus... Não, cara. Nem a Globo, nem a Bandeirantes, nenhum deles vai, nunca vai. Nunca vai. Eles são do sistema. Qual sistema? O sistema do diabo. Só existe um, o do diabo. Vamos orar? Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelos desafios. Deus, eu creio que nenhum de nós vai sair daqui diferente de como entrou. Incomodados, sim, pelo Teu Espírito. Mas renovados, Deus, pela certeza de que há um caminho certo a seguir, que é o caminho de reproduzir aquilo que o Senhor fez. A começar de nós, Deus, que o Senhor nos amou quando nós éramos Teus inimigos. E Deus, como nós cantamos aqui, a começar em mim, quebra corações, quebra o nosso coração, Deus. Onde a frieza que haja
amor. Deus, que essa igreja aqui seja conhecida como pessoas que amam uns aos outros. E não só aqui dentro, Deus, lá fora também. Principalmente lá fora. Que esse bairro aqui conheça, Deus, as pessoas pelo seu amor uns pelos outros. Que isso fique notório, Deus, e que o Senhor traga cada vez mais pessoas aqui, por causa desse amor. Obrigado, Deus, pela Tua palavra que é tão direta, que é tão atual, e que é suficiente para a nossa vida. Deus, eu quero Te agradecer porque Jesus, naquela cruz, pediu que o Senhor perdoasse aqueles que o estavam crucificando. Ó Deus, não existe amor maior do que esse. E eu lembro também, Deus, de Estevão, tão cheio do Espírito que ele era, vivia uma vida tão próxima do Senhor, que diante da sua morte ele se ajoelhou e orou por aqueles que estavam para matá-lo. Nos ajuda, Deus, precisamos da Tua força para agir. Dá-nos da Tua força. E que o Teu nome seja glorificado por meio das nossas atitudes. Não envergonhado, Deus, Ele seja glorificado por meio das nossas atitudes. Porque nós não agimos como os outros homens, nós agimos como Deus agiria. Nós pedimos isso no nome precioso de Jesus. Amém, amém. E amém.